Então, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião nossa do Espiritismo Fraterno. Reunião essa que acontece toda segunda-feira, às 19 horas. Hoje a professora Tereza, como eu estava avisando antes, não vai poder comparecer. Aí mais tarde, no final da prece, a gente faz uma prece por ela, pro pai dela. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 da obra Nosso Lar, mais o estudo do Evangelho. Aliás, gente, deixa eu só pegar o meu Evangelho, que eu esqueci de pegar aqui. Só um instante, tá? Mas tive tempo de estudar a obra Nosso Lar. Gente, como está sendo enriquecedor estudar novamente a obra, né? Que tem ensinamentos preciosíssimos. Aliás, o título do capítulo hoje é Precioso Aviso. Mas vamos iniciar então, fazendo primeiro a nossa prece, uma breve prece. Aí quem quiser fechar os olhos, vamos acalmar nossas mentes, desacelerar nossos pensamentos. Muitas vezes a gente está na correria do dia a dia e é importante que a gente tente se concentrar nessa horinha para que a gente possa estar receptivos aos ensinamentos, à espiritualidade, para que a gente possa receber as boas instruções e pedir a Deus, a Jesus, rogamos as suas bênçãos para que tutele o nosso trabalho de hoje, para que todos os ensinamentos que serão ofertados, todo esse banquete espiritual que receberemos hoje, seja aproveitado por nós ao longo dessa semana, com as nossas famílias, em nossos trabalhos, no nosso dia a dia. E agradecer pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos. Em seu nome, Jesus. Pedimos permissão, então, para iniciarmos os nossos estudos, dando graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 6 da obra Nosso Lar. O título do capítulo é Precioso Aviso. Então, esse capítulo vai ter um diálogo muito importante de André Luiz e Clarencio, né? Clarencio que vai ser uma figura importante dessa obra. Vai ser o grande mentor, né, do André Luiz na colônia Nosso Lar. E o capítulo inicia que logo após o crepúsculo, né, porque no capítulo 1 é explicado como é que funciona mais ou menos, né, como é que é o funcionamento da colônia Nosso Lar. E todo dia, por volta, por exemplo, das 18 horas aqui, mas na colônia, né, o tempo é relativo, mas é só para a gente fazer uma analogia, às 18 horas, que seria daqui, todos os dias eles se reúnem para cânticos, oração, né, no crepúsculo, que diz que é muito lindo de ser visto lá, né? É um momento que eles respiram espiritualidade, né? Que eles recebem, além de todo o tratamento que já é feito lá, eles recebem bênçãos e também ânimo, né? Para continuar a sua jornada, né? E logo após o crepúsculo, porque no capítulo anterior a professora tinha lido, né, o André Luiz teve alguns problemas, sentiu dores, né, do desencarne dele, mesmo ele já estando na colônia Nosso Lar. Aí foi explicado como é que era o processo, tudo, e aí isso foi no outro dia, o capítulo 13 é no outro dia, após o crepúsculo, após a oração. Clarencio vai até André Luiz, pergunta se ele está se sentindo melhor. E aí André Luiz fala, sim, um pouco melhor. Mas ele, ao mesmo tempo que fala que está um pouco melhor, ele começa a trazer os seus sentimentos, os seus questionamentos. Então ele começa a relatar a angústia que ele está sentindo. Ele diz que ainda está ainda sentindo dores, né, na região onde foi feita as cirurgias, o que desencadeou, né, o desencarne dele. Ele falou das aflições pela preocupação que ele tá naquele momento em relação à família que ele deixou na Terra. Ele começa a questionar como é que minha esposa tá,
Será que ela ainda está chorando ao lado do túmulo, sobre as cinzas? Será que meus filhos, como é que estão, os negócios? E começa, né? E aí ele começa a dizer, ele vendo que a Clarencio, né, com a amorosidade, com a sabedoria, né, do espírito que ele vê que ele interpreta aquilo assim como se Clarencio estivesse... Clarencio estava dando espaço mesmo para ele falar, né? E aí ele foi divagando e foi falando, se lamentando, né, dizendo que dificilmente alguém estaria passando pelo que ele passou, né? Ele começou também a relatar as culpas, né, que ele começou a sentir, ele começou de uma certa forma a se torturar psicologicamente, falando que refletindo, né, que na minha existência eu sucumbi a muitas imperfeições, eu me entreguei muitas vaidades, às paixões, aos vícios, e começou a lamentar, até que chega um dado momento que Clarencio escuta, né, e eu vou até ler essa parte que ela é muito preciosa, como o título do capítulo fala. Deixa eu só chegar aqui. Aí coloca assim: chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira ao barco mental ao oceano largo das lágrimas. Então ele cai em lágrimas. Clarice, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? E aí Clarencio respondeu afirmativo. Mas vocês veem que interessante a abordagem, né? Depois ele deixou André Luiz durante minutos, horas a falar, ele deu toda a atenção necessária, mas perguntou: meu amigo, você realmente de fato quer se curar espiritualmente? André Luiz responde que sim, e aí vem o precioso aviso. Aprenda então. Peraí, só um momento, gente. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, soe identificar indesejável cegueira da alma. Então ele diz que onde a gente enxerga padecimento, onde na verdade é uma oportunidade de luta edificante, identifica-se uma indesejável cegueira de alma. Isso é uma cegueira de alma, né? Resumindo. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prende a lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por você, pela sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Então, querendo dizer, confia. Confia. Deus também está cuidando de todos nós, né? Não há por que ele estar com a ansiedade que ele estava, se preocupando com o que havia deixado na Terra. Mas isso eu já vou chegar mais para frente. O mesmo Pai que vela. Tá. Devemos ter o nosso agrupamento familiar como sagrada construção. Então ele fala, o agrupamento familiar que é nosso devido para cada um de nós, quando a gente vem para a existência, né, volta para a existência corporal, aqui material, ela serve como uma sagrada construção. É o meio em que nós teremos formas, ferramentas para evolução. E é isso que se limita o agrupamento familiar aqui na Terra. Claro, a gente vai criar laços eternos, né? Que isso se perduram pela eternidade, mas a gente se ater aos fatos, se ater ao papel de cada coisa. Sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, que está sob a direção divina. Ele está querendo dizer assim, o agrupamento familiar da Terra é uma coisa, mas a nossa verdadeira família espiritual é outra, que é muito maior
que é intangível ainda para a nossa limitação espiritual, o estágio evolutivo que a gente se encontra. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes, estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Então, querendo dizer assim, nós estamos aqui para te dar toda a assistência, mas a gente não pode ficar perdendo tempo com lamentação. Vamos olhar para frente, dando já uma sacudida no André Luiz, né? Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de existência, aprenda a pensar com justeza. Nesse inteirinho, ele já estava... Aí André Luiz, né, depois do leve feedback, né, puxão de orelha que tomou, mas ao mesmo tempo um grande ensinamento, uma diretriz para seguir dali por diante, né? Ele cai em prantos, lógico, porque foi extremamente valiosas palavras, né, que Clarencio profere para ele. E aí Clarencio ainda continua. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio, bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações. Ele não vivenciou coisas boas, né, enquanto esteve vivo. Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos seus entes amados. Ele não trabalhava para buscar, né, melhorias na vida, né, no ambiente familiar. Não se interessava pelas remunerações justas, expressões de conforto, com possibilidade de atender a sua família. Aqui o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção é a garantia monetária, aqui é o trabalho e aquisições definitivas do espírito imortal. Então, ele vai falar, né, várias coisas, vai pedir para que ele mantenha conservado o bom ânimo, mas o que é valioso, assim, primeira coisa que ele fala, se você realmente quer a cura espiritual, pare um pouco de falar de si mesmo e pare um pouco de se lamentar. Porque quando a gente começa a se lamentar, né, reclamar, no latim já diz que é reclamar, é clamar duas vezes, é clamar de novo. Quando a gente reclama, indiretamente a gente está clamando para o universo algo que a gente não gostaria que estivesse acontecendo ou que não quer, mas o universo vai trazer mais. A reclamação é você já está clamando algo que já, né? E fora que o estado de espírito que a gente entra, né? A frequência energética que a gente entra no momento que a gente começa a reclamar, se lamentar, a nossa frequência baixa muito. E a gente acaba abrindo brecha para outras perturbações, para que a gente receba outros tipos de influenciações e podem ser de nível espiritual, como a gente conhece as obsessões. E dependendo do nível que a gente se encontra, a gente pode até vivenciar obsessões extremamente complexas. Do ponto da espiritualidade atuar 100% em nós, nas nossas atitudes e pensamentos, de não ser nem mais nós ter o discernimento. Então, quando o André Luiz começa a reclamar, a lamentar, Clarice está dizendo, você está entrando num estágio de espírito que não é bom, não é benéfico para a sua cura. Se você realmente quer, vamos tentar ressignificar isso. Vê com bons olhos. Entenda que a família que você construiu no planeta Terra, ela vai continuar lá. A sua missão se encerrou naquele dia X. Você continua tendo uma missão aqui, assim como seus entes queridos que estão ainda no planeta, né, vivenciando a experiência corpórea, vão continuar lá, até cada um também terminar seu estágio. Tudo está sob a providência divina. Existe toda uma inteligência em qual a gente precisa confiar. Da mesma forma que você está tendo aqui, André Luiz, toda essa assistência, você está nessa colônia espiritual, vivenciando, podendo se curar, se depurar, trabalhar para ressignificar tudo isso, a sua família também vai ter as mesmas oportunidades lá. Deus não desamparará você e não desamparará os seus queridos.
Também continuou falando, além a sua família, André Luiz, não se limita à família que você construiu no planeta Terra. Sua família é muito maior do que você imagina. Tanto que vai ter alguns capítulos mais para frente que a mãe dele vai visitar. A mãe dele, gente, já está em outra orbe, num plano superior, já com outras atividades, com outras missões, e isso vai fazer ele ampliar, começar a ver as coisas por outra ótica, né? Vai descobrir que tem uma família muito maior do que aquilo que ele imaginava, né? Mas, assim, é muito linda essa passagem, porque às vezes a gente tá, né, na nossa vida, assim, às vezes a gente tá num estado mais para baixo, em que a gente tá realmente desanimado, a gente se sente perdido, a gente fica, muitas vezes a gente tá como André Luiz, não vendo nada de bom, vendo tudo negro, parece que a gente não vê solução, a gente não vê uma luzinha, né, no fim do túnel. Então, Clarencio fala que é importante a gente, de alguma forma, sair disso. E como? Mudando o pensamento. Da mesma forma que a gente está alimentando pensamentos negativos e negativos, a gente alimenta pensamentos positivos. Tem que se esforçar. A gente precisa se esforçar e automaticamente vira um treino. Porque nós condicionamos o nosso cérebro. Cientificamente isso é comprovado. Né? Por que as práticas do Ho Oponopono, meditação, a oração diária são importantes? Porque elas vão nos dando, vão condicionando o nosso cérebro. Eu falo isso por experiência. Hoje, naturalmente, quando eu passo por um problema, eu procuro sempre ver o lado positivo. Eu estou cada vez menos entrando no estágio que André Luiz estava, de me lamentar, de reclamar, de ficar chateada, Não estou dizendo que a gente não fique, né, gente? A gente ainda tende a ficar chateado com uma situação, a gente tem esse direito, mas desde que isso nos condicione, nos impulsione para agir, não para nos estagnar. Então, o estudo hoje da obra do capítulo 6 é para nós, porque muitas vezes nos encontramos com o André Luiz, lamentando, lamentando, lamentando e não fazendo nada. Ah, mas eu faço, mas faz lamentando? Vai ser retrabalho. A gente tem que realmente se esforçar, tentar tentar as nossas curas, né? Primeiramente a cura espiritual, porque quando a gente começa a cuidar da nossa espiritualidade, a vida vai se abrindo. A gente vai encarando as situações de outra maneira, com outros olhos. A gente começa a entender que aquilo talvez seja uma oportunidade de aprendizado, como Clarencio colocou, onde você vê padecimentos, na verdade, é luta que vai te impulsionar à evolução. Né? Eles usam um termo bem, quer ver, ó, é um termo assim que eu achei, onde há padecimentos, onde você enxerga padecimentos, há lutas edificantes. São oportunidades de crescimento para a gente. A gente realmente precisa refletir isso no nosso dia a dia. Como a gente está encarando nossos problemas, nossos desafios. A gente se lamenta, a gente reclama, a gente tenta buscar a solução, a gente entende que aquilo pode ser uma oportunidade, porque sim, irmãos, todas as dificuldades, todos os desafios que apresentam para nós, para cada um de nós, são devidos para a nossa existência. Ontem eu estava vendo também uma palestra do Divaldo, linda, maravilhosa, como sempre, né? Divaldo é impecável. Ele falando, a família que você nasceu, mas eu queria ter nascido numa família melhor. Ok, mas talvez você não ia evoluir, que você está evoluindo porque você está na família que te cabe. Você está nascendo no meio que te cabe. Está crescendo, está trabalhando, está evoluindo no local que te cabe. A gente precisa ter essa confiança, essa fé. Receber isso com imensa gratidão, por mais difícil que seja, mas é a visão. Eu falo por experiência, quando a gente passa a entender, a compreender que a gente é muito,
muito, a gente ainda é muito infantil, né? Nós, como a professora fala, nós somos muito atrasadinhos, então a gente ainda age como crianças birrentas, quando na verdade a gente deveria entender a sabedoria de tudo, a grandeza do amor de Deus com tudo. Então, uma coisa que é bem interessante, que acho que a Denise que está aqui, não sei, ela já até falou que lembra de mim, mas trocar a palavra dificuldade, problema, por desafio. Eu não vou falar mais que eu estou com problema, eu estou com desafio. Que eu preciso enfrentar, que eu preciso encarar. E que depois que isso passar, porque vai passar, porque a gente sabe, todos nós já passamos por poucas e boas, e tudo não passava de um jeito ou de outro. Quantas vezes já achou que ia morrer por situação tal, não vou suportar, não vou aguentar. De uma vez já estava encarando até outro desafio. A gente pensa que não vai, mas a gente vai. E a gente cresce. A gente cresce muito, principalmente quando a gente realmente se coloca como aprendiz, quando a gente se coloca à disposição do aprendizado, da lição. Muitas das nossas dores, muitos momentos dolorosos que a gente passa, no final, lá na frente, a gente vai entender que aquilo era importante, que era necessário e que a gente cresceu, que a gente amadureceu. Não há uma lição, por mais difícil que tenha sido, que não nos serviu de crescimento lá na frente. Então, o Clarencio, ele não fala só para André Luiz. Essa obra, assim, é uma demonstração de amor que a gente tem, da espiritualidade com nós. André Luiz foi aprendendo, porque olha só, a gente está falando agora, a gente está falando de um André Luiz que ainda estava infantilizado, momentos logo que chegou na Colônia Insular. Mas a gente aqui, em 2021, a gente sabe da grandeza do trabalho do André Luiz, das inúmeras obras, do quanto ele evoluiu, do quanto ele contribuiu. E o amor dele é tão infinito que ele nos deixou esse legado, né? Ele humildemente contou a história dele. Ele conta a história dele, do que ele passou e das lições que Clarencio estava dando para ele, porque ele sabia que além dele nós precisamos disso. Eu recomendo muito, muito mesmo a leitura desse capítulo em especial, porque às vezes a gente está passando por algo, às vezes a gente pode estar encarando a situação de uma forma equivocada e tudo está em nós. E a gente consegue reverter essa situação. Não existe nada que Deus vai mandar para as nossas vidas que a gente não possa superar. A gente só precisa se concentrar. A gente só precisa, talvez, trabalhar mais a oração em nós. Trabalhar a abnegação, a resignação. Porque o caminho a gente tem. A gente tem um grande exemplo, né, também, de Jesus. Que também passava essa sabedoria, né? Até muito além do que a obra nos dá. Então, acho que é mais ou menos essa mensagem. Como é que diz o texto aqui? É um precioso aviso. E é um precioso aviso para todos nós. Deixa eu ver. Vou fazer uma cirurgia sexta-feira. Tem como tomar um passe online? A gente pode. Boa noite, Laura. Seja bem-vinda. A gente pode hoje no final da reunião, a gente faz uma oração e com certeza a gente pode fazer uma vibração também destinada a ti, com certeza. Eu vou te compartilhar aqui, que é algo muito legal. Deixa eu te mandar aqui, só deixa eu entrar no YouTube, que é um passe virtual para quem quiser, gente, não é só para Laura. Esse passe, todas as pessoas que fazem. Às 10 horas, Pri? Oi? Às 10, 22 horas? Não, um passe virtual às 22 horas? Não, mas se quiser compartilhar, não. Tem. Esse é de uma Tá bom, não. Compartilha então, manda aí. É um passe virtual mesmo, com uma oração de Chico Xavier. E eu tenho relatos que as pessoas sentem uma equipe espiritual chegar no quarto, na cama, se tu realmente fizer ela assim bem concentradinha antes de dormir, é valiosa, maravilhosa. Mas também procura esse que tu tá falando das 22 horas,
E se puder passar pra gente aqui no chat, ó, Laura. A Laura está com o microfone desligado. Tá, liguei? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Tá, obrigada, desculpa, é que eu não achei que vocês não pudessem falar. Por isso que eu disse, é que eu vou fazer uma cirurgia sexta-feira de coluna, e aí eu gostaria de receber uma bênção, se puder, for possível. Claro, a gente faz uma oração aqui, mas eu mandei aqui no chat um link Tá. também muito bom para tu fazer na véspera. Tu já Ah, vai ó. acordar, faz na quinta, Tá. quinta-noite e vai ver. Vai ter uma boa noite, a espiritualidade vai estar contigo, certeza. Tá, obrigada. Aí, gente, alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo? Gostaria que interagisse um pouquinho, porque a gente tem tempo. Mas Eu quero, Pri. Pode falar, Denise. Imagina, pode falar, Cristiane. Eu falo que a gente é muito maninho, né? Muito maninho, a gente leva tudo pro lado pessoal, a gente é muito melindroso. Eu falo que a gente tem que, aos poucos, ir aprendendo a deixar os melindres de lado, né? Porque a gente se ofende com qualquer coisa e aí lamenta, como diz o Ricardo Mello, né? Tudo muquerela, murmura, queixa, reclama, lamenta. O tempo inteiro a gente fica ali reclamando, enfim. E eu tenho aprendido com as meditações, ao invés de reclamar, parar para respirar, né? Diante a dificuldade, diante aquela questão, você não sabe como agir, do problema a ser resolvido, de uma atitude a ser tomada, eu para tudo, nem que seja 5 minutinhos, aí eu vou respirar. Para tudo, porque, a Cristiane humaninha não vai resolver. No maninha, mimimizinha, não vai dar, não cola, eu sou muito fraquinha ainda. Aí eu paro, aí eu respiro, a gente pede, né, para a espiritualidade amiga estar ali por perto, o nosso mentor, o nosso anjo da guarda, e não é que o problema vai sumir, vai desaparecer, mas você já vai estar mais centrada, mais tranquilidade para enxergar aquele desafio ali, para você ter enxergar aquelas questões de uma outra maneira. Não que seja fácil, não é simples, mas eu acho que é um treino mesmo. É um treino, ao invés de reclamar, agradecer e procurar aprender. Porque fácil não é, né? Fácil não é, mas também não é impossível, porque a gente tem uma galera toda querendo ajudar, né? Então vamos pedir ajuda de quem quer nos ajudar, né? Verdade. É bem isso mesmo, Cristiane, sabe? A gente, quando acontecem os desafios, né? Eu penso assim que quando eu olho assim e imagino pessoas nos hospitais assim querendo viver, sabe? E às vezes por um desafio tão, né, a gente ficar se descabelando, não é por aí, não é mesmo, sabe? Hoje eu aprendi que por mais sério que seja o desafio que eu esteja passando, eu não levo aquilo para o lado de ficar triste, de ficar sabe, com aquilo ali no pensamento. Não, eu procuro pensar, se isso está acontecendo comigo, é porque é para eu evoluir, para eu tirar alguma lição disso, e vai passar, uma hora vai passar, e passa, sabe? E aí vem outro desafio e assim por diante, que a gente se torna mais forte pensando dessa maneira. Quando vê, passa, é isso aí, não adianta. Há pouco tempo me aconteceu, olha, gente, por incrível que pareça, eu caí no golpe do WhatsApp, R$560, sabe? Eu fico pensando, não, eu tenho que, né, alguma coisa eu tenho que aprender com isso. Eu Mas sempre penso assim também. Fiquei triste, porque as pessoas têm tempo, né, de fazer isso com a gente. É muito triste isso. Eu fiquei triste pela pessoa, tu entendeu? De agir desse jeito, dessa forma. Porque a gente trabalha e tal, né? Mas e tem pessoas que trabalham para poder, né, tirar alguma vantagem de outras pessoas. Isso não é legal, não é mesmo? Se soubesse essa pessoa como ela está fazendo, trazendo para ela mesma coisas ruins, né? Mas não fiquei. Eu disse, eu tenho que ficar antenado, eu tenho que, né?
Mas não, já esqueci, já passei para frente, já estou com outro pensamento. Mas graças a Deus, e a gente não é vítima, não somos vítima. Sim. Exato. E daí a gente passa da segunda série, é uma prova difícil, agora vai para a terceira série, uma prova mais difícil. E assim, a gente tem que lembrar de Jesus em relação ao que aconteceu, que ele sempre fala: dai a César o que é de César. Então, tu deu esses R$500, foi complicado? Foi. Difícil? Foi. Mas o que é de Deus, né? Então, e só o teu perdão, isso que vai reverberar, isso que vai contar. Dai a César o que é de César, não tem problema. Isso mesmo. É difícil, mas a gente, que nem a Cristiane falou, é difícil, Mas eu digo uma coisa que eu aprendi. A situação já tá difícil, é verdade. Mas se tu ficar em baixa vibração, ficar para baixo, reclamando, vai ser mais difícil. Justamente. E pensar positivo, né? Então tu vai ter o trabalho maior de enfrentar a situação. Vai ser bem mais difícil. Uma coisa que já tá ruim só vai piorar. Ninguém tá falando pra gente ficar cantarolando cânticos, não, ninguém tá dizendo isso. Mas a gente precisa ter esse otimismo, essa força, esse ânimo e tentar o mínimo possível não baixar nessa vibração, porque atrapalha. A caminhada que já tá árdua, ela vai ficar mais dolorida, vai ser mais dolorosa. Pode falar, Laura. Pode falar. Gurias, um breve relato assim, ó. Eu fiz uma cirurgia na minha coluna em 2013, tá? Que não deu certo. Há 2 anos atrás eu fiz uma cirurgia no cérebro, tá? E agora eu vou para uma terceira cirurgia de coluna. Então, assim, ó, o que eu sempre trabalhei dentro de mim, sempre pensar como ela falou agora ali, ó. O que Deus quer que eu aprenda com isso? Entendeu? E eu sempre procurei sorrir. Claro que não existe, tipo assim, felicidade com uma pessoa tendo dor o tempo todo e tem fibromialgia, tá? A pessoa não tem que ter picos de euforia, mas o sistema emocional da gente, ele influencia muito para atrair coisas boas. Entendeu? Eu penso sempre assim, mas eu poderia ter morrido na cirurgia de cérebro, mas eu poderia... E aí eu penso naquelas pessoas que estão em situação muito pior do que a minha, porque sempre tem alguém numa situação muito pior, e aí isso que me fortalece, assim, e eu procuro ser uma pessoa que está sempre sorrindo, entende? Ou brincando, desenvolvendo brincadeiras com as pessoas, assim, e graças a Deus, eu acho que Deus é muito bom para mim, porque, eu tenho certeza, porque, tipo, a minha cirurgia do cérebro deu muito certo, sabe? Foi tipo, claro, ninguém vai falar uma melhor cirurgia, mas eu falo porque eu não senti dor nenhuma. Eu entrei no bloco cirúrgico sorrindo lá, eu encontrei uma grande amiga que eu não via há muitos anos, quando eu fui entrar para o bloco, e ela entrou de mãos dadas comigo. Eu só chorei na hora assim que ela disse: agora a gente vai colocar anestesia. Mas o meu choro não foi por causa do medo da cirurgia do meu cérebro, foi porque eu fiquei muito emocionada da minha amiga ter surgido ali naquele momento e ela tá de mãos dadas comigo em um dos momentos mais delicados, que é uma cirurgia, né? Então a gente atrai aquilo que pensa. Eu penso assim. Claro, ninguém vai atrair doença, ninguém quer atrair doença, né? Mas eu acho que são provações que Deus coloca pra gente, para pessoas que são capazes de superar, entende? E não se engane, às vezes a gente faz essas combinações no plano espiritual antes de reencarnar, porque a gente sabe que é importante para o nosso aprendizado. Só que quando a gente está aqui no corpo de carne, a gente sofre. Sim. Mas tu tá se saindo muito bem. Tá sendo. Gente, deixa eu dar um parênteses. Tô adorando essa gauchada aqui. Falando que você é gaúcha, né, Laura, Denise? Eu reconheço os sotaques assim, né, de longe. Tô adorando essa gauchada participativa. Cadê a professora para me defender aqui em Piracicaba? Pois Cadê? Ô, charco, tarco, verbo, eu tô aqui em Piracicaba, uai. Ai, Deus. Pois a professora tá faltando aqui para te defender. Não, esse aqui tá engraçado, né? A gauchada aqui tá... Ai, gente. Tem aqui um comentário também bem interessante aqui no chat. A Sandrinha colocou: a meia abordagem a respeito do capítulo fez muito sentido para o momento que eu estou vivendo.
São muitos desafios que eu tenho vivido, mais do que eu jamais imaginei. Quando você tem feito o que se ensina e ainda assim esses persistem, seria porque não têm entendido a mensagem e, portanto, persistem? Grande probabilidade de sim, porque senão é que nem repetir de ano. Né? Enquanto a gente realmente não aprende, não resigna, porque muitas vezes a gente atravessa uma situação, mas a gente pode ter atravessado aquela situação com revolta, conservando sentimentos de mágoa, de ressentimento, culpa, tudo que é tipo de sentimento que atrasa o nosso processo de evolução. Porque, gente, é o que eu falei muitas vezes, vou repetir hoje de novo. Nosso maior objetivo de estarmos aqui reencarnados não é para ficar rico, não é para conseguir um melhor emprego, para casar, para ter 5 filhos. Não, o nosso grande master objetivo é evolução. E o nosso estágio evolutivo que nós estamos hoje nos coloca no planeta Terra, planeta de prova e expiação. Então a gente precisa dessa experiência corporal, porque a gente precisa evoluir para que a gente possa ir para outras regiões superiores, ou, se tivermos indo bem, a gente poder vivenciar a regeneração, que é a próxima etapa que o planeta Terra está em transição. Então, assim, a gente precisa estar no mundo material, sim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, aperfeiçoar, mas tudo sempre pensando no espiritual. O que eu estou fazendo, eu posso contribuir? Será que eu posso, de repente, dedicar um pouco do meu tempo para ajudar o próximo? Gente, assim, eu nem gosto de falar muito de mim, até porque isso é vaidade, mas sem vaidade mesmo. Eu passei há quase 2 anos atrás por um divórcio, eu estava sim doendo muito, a gente sofre tudo, mas o que eu fiz? Eu, em vez de ficar sofrendo minha dor, eu entrei no grupo de desafios conjugais e comecei a acolher pessoas, e as pessoas não faziam ideia que eu estava atravessando o processo de divórcio, e eu estava ajudando elas a curar dores de divórcio, separação, desastres emocionais horríveis, e aí aquilo me ajudou, e sem aquilo eu não estaria aqui hoje. Olha só como é tão perfeito, né? Porque foi uma coisa puxando a outra, né? Nada acontece por um acaso, né? A primeira coisa que eu fiz foi que nem tu fez, Laura. Eu falei, o que Deus está querendo mostrar com isso? O que eu preciso aprender, Deus? Dessa vez eu vou me colocar humildemente ao aprendizado, aceitar. Ô, Priscila, assim, ó, eu fui diagnosticada com fibromialgia, tá? E quando eu fui diagnosticada, o meu médico falou uma coisa que tem a ver com o que tu está falando agora. Ele olhou para mim e disse assim, Laura, sabe qual é o mais difícil dessa doença? É tu enfrentar o preconceito das pessoas, porque elas olham, como tu falou agora, elas olham para ti e elas não veem dor, elas veem uma aparência. E é como tu falou agora, que ninguém imaginava o que tu estava passando, né? Então, é a verdade isso, eu concordo. E aí eu tive a oportunidade de 2, 3 pessoas que eu acabei confidenciando, né, que eu tava atravessando as... O quê? Como assim? Mas tu me falou tanta coisa legal, me deu tanta ajuda. Não, que me conta o segredo. Não é o segredo. O segredo tá aqui no exemplo. Por isso que eu não gosto de falar muito, porque não quero não é envaidecer. É tentando talvez dar um insight para alguém. Pô, eu podia, de repente, eu não tô com uma situação tão boa, mas quem sabe eu tento dedicar 1 hora da minha semana para ajudar o próximo, para fazer um trabalho de caridade, porque isso, gente, faz a gente mudar o foco. Gente, é automático, a gente deixa de olhar os nossos problemas com... Às vezes a gente cria um monstro, né? E às vezes não é. Verdade. Eu tô dando assim um exemplo. A gente pode inúmeras coisas fazer para melhorar a situação. Mas provavelmente sim, respondendo a pergunta, alguma coisa dessa mensagem que está sendo passada para ti ainda não está bem assimilado. É que nem se eu não aprender que nem a minha situação emocional na época de questão de relacionamento. Se eu não tivesse aprendido as lições que eu tive que aprender com a situação que eu vivi, talvez eu teria atraído o mesmo tipo. Quantas vezes a gente vê pessoas que falam, nossa, só atrai o traste, não está aprendendo a lição.
E tu tá verdade. repetindo, o ciclo vai se repetir até a gente aprender. Sim. Mas a gente precisa de fazer um mergulho muito Priscila, doido. você acha que outras pessoas podem ser responsáveis pelas coisas na sua vida acontecer? Porque assim, a gente acaba tomando muitas dores de outras pessoas. Tá. Porque você está vivendo dentro de uma família que, na verdade, você acaba tomando Uhum. lugar Não estou escutando mais ela. que não é seu. Uhum. Ah, voltou, E retornou. nem foi da sua vontade, nem foi porque você isso. Sim. Porque a vida te levou a isso. Retornou. Ixi, retornou? Tá ruim na internet. Então, aí acaba que você, né, você falando assim, caridade, fazer as coisas certas, não sei o quê. Claro que eu não sou a pessoa perfeita, mas se eu me colocar dentro de um padrão médio, mediano, eu estou nessa média das pessoas que estão um pouquinho mais evoluídas do que aquelas que não estão, no sentido assim, Ótimo. caridade, faço muito, ajudar o próximo, faço demais. Que ótimo. Estou sempre procurando espiritualmente me entender, pratico gratidão, pratico fé, pratico perdão, já procurei assim, milhões de pessoas que eu tive que perdoar e tal, mas os ciclos se repetem continuamente. Não a minha história, mas é como se você estivesse vivendo a história de outra pessoa. E aí você está dentro de uma bola de neve. Cara, é muito sinistro minha vida. Eu não estou conseguindo sair disso. Mas aí tem 2 pontos E que eu aí, vi. Dois pontos que assim, a terapia é importante se tiver a oportunidade de fazer, porque ela vai te ensinar a dar às pessoas da sua volta certos limites. Porque às eu vezes acho as que pessoas precisam que a gente aprenda a dizer não. Isso não é egoísmo, né? Isso é auto-amor. Porque assim não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? Tem coisas que o que tiver do seu alcance você vai fazer. Além disso, não posso. A pessoa também tem que aprender a caminhar. Outra coisa importante logo do teu início que tu falou assim, as pessoas podem ser responsáveis por aquilo que nós passamos? Não. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Por isso que às vezes, talvez, dar certos limites vai te ajudar em algumas situações. Eu acho Porque que eu senão tu tô não vai sair do teu... Não vai conseguir se desprender e se libertar. Eu vejo que tem algum trabalho de libertação para ser feito aí. Não sei, né, detalhes, mas precisa ser colocado limites saudáveis para você e para as pessoas que te cercam, porque entendendo que às vezes são situações que as pessoas precisam enfrentar, mesmo que elas se estrepem, né, digamos assim, mas a gente precisa porque é aprendizado para o outro. Parece que eu até parei para pensar esses dias, que eu falei assim, gente, não é possível, porque a minha vida meio que está meio que resolvida no sentido assim, os perdões que eu tinha que pedir, eu pedi. Os perdões que eu tinha que dar, eu dei. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, aí já não é. Mas, aí eu fiquei assim, por que minha vida tá essa bola de neve? E aí, o que acontece? Minha irmã, ela... É aquilo que você falou, né? A história ruim vai se repetindo. Então, ela tem uns problemas de relacionamento que pela 4ª vez se repete. E aí, o que eu pego? As dores. Fico com muita raiva de todos esses caras que entram na vida dela e que vai só fazendo filho e deixando, né? E eu acho que é mais ou menos isso, né? Sim, parece que... E eu acho que é isso, porque não tem outra explicação. Porque no mais eu não consigo achar, sabe? Para as coisas não... E parece que assim, a raiva o desgosto de ver aquilo se repetindo, de ver que a pessoa entra na vida da pessoa para trazer mais graça e você não consegue perdoar isso, entendeu? Acho que pode ser, né? Por isso que eu falo, mas eu né? acho eu acho que ela está perdoando, mas ao mesmo tempo ela está pegando uma raiva que ela não precisa pegar isso para ela. E nem ela, na verdade, sou eu. Sim, tu não Na precisa verdade, pegar sou essa eu. raiva. Eu acho que ela nem tem a raiva tanto que nem eu consigo ter, sabe? Pois sim. Tu que tá traindo isso para ti, tu não precisa disso, reza por ela, pede por ela.
É o que tu tem que fazer, eu acho, na minha opinião. Porque nem eles têm culpa. Tu tem que pedir por ela, para ela abrir a cabeça, sei lá, para Deus orientar ela para esse tipo de situação não acontecer. Juízo, né? Não adquirir essa raiva. Né? Criar um juízo, Culpa né, a gente gente? Livre-arbítrio, livre-arbítrio. Culpa a gente sempre tem, né? Porque é muito fácil a gente sair fazendo filho nos outros e deixando nas costas dos outros, né? Mas então, assim, não pode pegar essa raiva para ti. Não pode. Ninguém Não pode faz pegar filho essa sozinho. ninguém faz filho sozinho, né? Exatamente. Exatamente. Mas, como não foi em mim, mas como está na minha vida, assim, eu até estava falando com a minha mãe, eu falei assim, nossa, eu tenho uma coisa, ela é minha irmã, né? Eu tenho uma coisa, eu acho que é de outras vidas, né? A raiva atrai doenças, meninas. Porque- Mas é como a Priscila diz, tu tem que se libertar de alguma coisa. Sim, De alguma coisa eu tem que se preciso libertar. realmente, porque eu estava pensando, eu falei, gente, eu tenho um amor tão grande por ela, porque parece que a dor é mais em mim do que nela. E aí eu fico atraindo essas coisas, parece que ele fez mais mal para mim do que para ela, sabe? E assim, é muito gritante. Porque parece assim, ela parece que esquece, mas eu não consigo se esquecer, sabe? E Sandrinha, aí, como é tua irmã, é muito natural a gente ficar na hora PU da cara, a gente ficar indignada, a gente realmente fica, mas é um período. Além disso, realmente já extrapola, né? A gente tá dando um significado maior do que existe. E tu já parou para pensar que ela que é responsável por atrair esses caras? Já parou para pensar nisso? sim, eu até Eu nem queria ter parei. raiva desses caras, eu teria falado, não, eu tô brincando, eu quero que tu tenha raiva da tua irmã, pelo amor de Deus. Não, mas eu A lição mesmo estou é porque... entendendo Exatamente. perfeitamente. Com certeza, né? E acaba que assim, sei lá, é bem complexo mesmo. Né? Eu entendo ela, porque eu tenho duas irmãs que elas cultivam uma mágoa assim muito grande dentro delas, e eu observo assim que no coração delas demora um pouco para passar aquilo, entende? Mas às vezes eu observo que elas não têm esse entendimento que a gente que gosta do espiritismo a gente tem, e que a gente tenta trabalhar na gente, mas de repente a gente esteja aqui, né, no mundo, para ajudar elas a evoluírem junto com a gente. Né? Mas ninguém faz mal para os outros. Quem faz mal para si mesmo. Exatamente. Com certeza, é verdade. A gente não enxerga muito isso, né? Porque só vê por exemplo, eu estou cuidando do filho dele e ele está na boa, ele está por aí, ele está vivendo, ele É não o que a ajuda. Carla colocou aqui agora. Ele não ajuda em nada. Então, assim, eu não vejo mal nenhum acontecendo para ele. Eu vejo ele fazendo mal para a gente e para o filho dele. Mas não deseja mal para ele, Cassandrinha. Não deseje mal para ele, porque a lição dele ele vai ter na hora certa. Verdade. Começa a participar das segundas-feiras aqui conosco. Nós vamos trabalhar aos poucos isso aí, tá? Vale a pena, porque é uma escadinha. Nossa, tu vai ver daqui a 3, 4, 6 meses o quanto tu já vai ter evoluído, talvez perdoado muita coisa nesse processo, que talvez sozinha, porque a gente não precisa enfrentar as coisas sozinha. Né? Eu não enfrentei nada sozinho. As meninas aqui, o Paulo, todos nós aqui, nós estamos juntos há mais de um ano. Muitas curas, todos nós já trabalhamos aqui juntos. Que bacana. Gostei desse grupo. Sandrinha, só fazem 12 anos que o pai da minha filha não a vê. Ela vai fazer 15. Não, é engraçado, porque a gente também, então, né? a gente também tem essa coisa de abandono. Então, parece que a história está se repetindo na família, né? Nossos mas pais por isso que a gente tem que partir para frente. Vamos lá. Dos filhos da minha irmã também os abandonou, né? Então, a gente tem que ser quebrado, sabe? Sandrinha, eu fui abandonada, eu sou adotada. Eu também. Tô aqui, ó, tô onde eu tinha que estar. Eu tô onde eu tinha que estar. E tá tudo eu perdi minha mãe faz 2 meses. Exatamente. Meu pai faz 8 anos. Eu tô aqui, vamos estudar, vamos aprender, esse mês. Não é fácil, amiga, não é. Mas vamos nos unir aqui. Vamos trabalhar juntos. Eu muito mágoa do meu pai. Vamos vencer juntos. Abandono.
esse mês eu entrei, eu consegui, com muito difícil, mas eu entrei em contato com ele e pedi perdão, falei para ele tudo que eu senti e tal. Consegui entrar em contato com ele. E aí ele falou que nós éramos covardes com ele, porque nós nunca, eu já tenho 40 anos, né? Desde então, nunca... Outras coisas que aconteceram entre ele e minha mãe, é como se ele não entende. Eu falei, nossa, nós éramos crianças, a gente não tem culpa de nada. Então, assim, ele colocou a culpa em mim, dizendo que eu era covarde, que nós éramos covardes. É mais fácil, Sandrinha. Muitas pessoas enfrentam os problemas assim, acha mais fácil colocar a culpa no outro. Entendeu? E aí, que com o tempo, com esse grupo, que a gente vai começar a entender que a evolução, para aprender a perdoar e ter compaixão com as pessoas que erram com a gente, porque tu vai dizer, coitado, ele tá nesse estágio evolutivo ainda. Ele ainda não amadureceu, por isso que ainda faz. Porque isso é uma pessoa infeliz, entendeu? Tu vai começar a entender isso. Vai ser um processo. Não tenha pressa. E é um passo de cada vez. Mas primeiro ela tem que se perdoar, né, Priscila? Porque ela coloca uma cobrança em cima dela, né? Minha história é grande, minha filha, teria que ter uns 3 terapeutas aqui para... Coitada de você. Tu sabe Vamos dividir pequenos pacotes. Mas a gente importante que tu já deu o primeiro passo. Que bom. E esse grupo é maravilhoso, amoroso, tu não tá entendendo. Ó. É muito bom mesmo. É muito... Adorei esse grupo. Já só de falar e poder falar um pouco já alivia, porque às vezes a gente não tem com falar, né? Então a gente vai tentando... Só nós e Deus, e às vezes parece que Deus não escuta. A gente sabe que escuta, mas na nossa cabeça parece que não. Ele fica em silêncio, e aí você se perde em você mesmo. Por isso que a gente precisa silenciar para ouvir também. Porque verdade. Deus trabalha no silêncio, trabalha nos detalhes. Gente, eu vou fazer a prece final, que já está encerrando, mas eu agradeço muito a participação de todos. Semana que vem nós estaremos aqui, tá? E eu quero fazer, então, pedir para todo mundo... fechar só um instante seus olhos e agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos unidos, abrindo os nossos corações, compartilhando as nossas histórias, entendendo que todos nós, de um jeito ou de outro, temos nossos desafios. Agradecemos porque nós temos a certeza absoluta de que fomos escolhidos pela espiritualidade. Os nossos mentores estão agora no nosso lado, nos ouvindo, nos auxiliando e dizendo que vai ficar tudo bem. Assim como Jesus fala isso para nós. Que a gente possa abrir os nossos corações para receber boas orientações, para que a gente possa todos os dias orar, agradecer logo ao acordar por mais um dia de vida, agradecer pela oportunidade de termos mais uma nova página em branco para desenharmos, escrevermos a nossa história. Todos os dias estarmos aqui, trabalhando, estudando, aprendendo e evoluindo. Pedir também nessa oração para que o pai da professora Tereza, que está no TI, a professora Tereza tenha um ânimo, forças para enfrentar esse momento e que Deus faça o que julgue necessário para cada um de nós. Pedir também para a irmã Laura Luz, para que na sexta-feira ela tenha uma boa cirurgia. Não temos a menor dúvida que a espiritualidade estará com ela, amparando, que vai ser um sucesso. Vamos irradiar luzes de luz, luzes de saúde, luzes de paz, luzes de abundância para todos nós. Que essa semana seja abençoada para todos, e não só para nós, para todos que estão nos nossos lares, todos que compartilham nossa vida, até os desafetos. Vamos desejar muita luz, muita paz e muita saúde para todos. Encerramos mais esse estudo, dando graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Graças a Deus, que assim seja. A gente te espera semana que vem, viu, Sandrinha? Isso aí falta toda, se Deus quiser. Volta, hein? Para voltar, hein? Sim, vou. Obrigada. A gente é legal, pode voltar. Gostei. Beijo no coração. Beijo, gente.